Saudações aromáticas, você é uma bem-vinda mais. Saudações aromáticas, você é uma pessoa muito bem-vinda a mais um Café Aromático. Eu sou o Vitor Leão, biólogo e aromaterapeuta, e todas as quartas-feiras às 10h30 da manhã eu estou aqui tomando um cafezinho e falando de aromaterapia com vocês. Agora a live tá indo bem, gente? Tá indo tudo certo? Tá fluindo, tá girando. Vamos ver, a Camila vai entrar. Hoje essencial de lavanda. Tem gente que dorme, tem gente que dá alerta, tem gente que fica até ansiosa. Tem gente que não tem efeito nenhum. Como é para você? Eu mesmo apago com lavanda. Opa, Camila! Acho que foi. Agora foi. Tudo bom, querida? Tudo bom e você, Tudo Vitor? ótimo, tudo ótimo. Acho que foi o Instagram mesmo que deu um bug, mas agora tá de boa, viu? Acho que foi. Foi. Gente, me diz uma coisa, eu trouxe a Camila para falar sobre isso, porque para a gente entender por que a lavanda pode ter efeitos diferentes, a gente precisa entender de química, a gente precisa entender de farmacologia, a gente precisa entender de metabolismo, a gente precisa entender de alguns receptores. Parece complicado, mas não é tanto. Mas tem sua complexidade. Não dá para querer simplificar o que é complexo por natureza. Mas dá para a gente entender de uma forma clara, de uma forma simples. E eu sabia que a Camila ia encaixar como uma luva nessa live, porque ela é excelente estudiosa, exatamente a pessoa que eu conheço, que tem a maior capacidade de falar da farmacologia de óleos essenciais no Brasil e no mundo, provavelmente, principalmente no tecido nervoso. Ela, além disso, é escritora como eu, então a gente tem livros publicados no assunto. Pode se preparar que a gente vai descascar essa lavanda hoje. Não é isso, Camila? É isso aí. Estamos preparados aqui para falar muito além do que vocês já ouviram falar da lavanda. É Muito hoje. A bom, gente muito sai daqui bom. pilhado com Isso lavanda, né? aí, perfeito. Perfeito, é isso aí. Então, olha, eu quero só saber do pessoal. Gente, qual é o efeito que vocês sentem com a lavanda? Se eu usar a lavanda de noite, eu apago. Eu realmente durmo muito maravilhosamente, como eu dormi ontem. Tava muito cansado, ontem foi o dia de gravação. Nossa, foi ótimo. Certo? Se eu uso de dia, quando eu tô ansioso, eu não fico com sono para estudar, para trabalhar, para escrever, mas eu fico sem aquela agitação, sem aquela palpitação. Eu até tava comentando com Camila que talvez eu perdesse um avião. Não, mas eu acho que é exagero, realmente. Acho que a Ganda faz isso, mas a lavanda não faz não. Mas eu consigo, sabe, passar o dia mais tranquilo e etc. E aí, com vocês? Contigo, Camila, como é a lavanda? Eu não posso nem de manhã. Se eu usar à noite, eu durmo a noite inteira e às vezes eu perco até o despertador no outro dia. E se eu usar durante o dia, eu fico o dia inteiro com sono e às vezes eu tenho que dormir. Teve um outro dia que eu precisei colocar aqui em casa pro meu cachorro, né? Que em geral, quando a gente sai, eu coloco uma lavandinha para ela, bem pouquinho, para ela ficar mais tranquila aqui. E aí eu coloquei. E quando a gente voltou, eu sentei no sofá e o difusor estava bem pertinho do sofá. E eu dormi, apaguei a tarde inteira. Virou travesseiro, virou travesseirinho. Então, para mim é bem complicado. Assim, a lavanda tem uma ação bastante sedativa. E isso acontece aqui também com a minha filha mais velha e com o meu mais novo. Eles também levam, tipo, esse soco na cara, assim, fica todo mundo bem sedado com a ação só da lavanda. Não precisa nem misturar nenhum outro óleo essencial. A lavanda por aqui tem uma ação bastante sedativa para todo mundo, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né, Vitor? Isso, exatamente. Tem que ser, tem o seu jeito, tem a sua forma de pensar, não é nem de usar, que as pessoas, como é que usa certo? Não é usar certo, é pensar certo. Porque se você pensa errado, o uso vai ser errado. É igual uma equação matemática. Você errar um sinal lá em cima, no final o resultado é errado. É bomba na prova, entendeu? Então a gente precisa realmente pensar, né, Camila? Saber pensar. Como é que pensar? E aí, antes de a gente entrar na lavanda francesa, deixa eu botar até aqui, tá? Por que lavanda não me faz dormir? Essa é a pergunta que a gente quer responder hoje. Poxa, Reis, tá, vou botar de novo. Por que lavanda não me... não, tá certo. Tá aqui. Pronto, foi, fixei. E aí o que acontece? Antes de a gente entrar na lavanda francesa e o porquê que ela tem essas nuances, a gente precisa falar só de uma coisa, que a lavanda, o nome lavanda, gente, pode ter
pode falar, pode estar conotando outras plantas, certo? Que não são a lavanda francesa. Porque existem outras espécies, pelo menos 7 espécies de lavanda aí, mais comuns na aromaterapia e muitas outras dentro do gênero lavândula, certo? Então, quando a gente está falando botanicamente, lavanda, a gente está falando da lavanda francesa na aromaterapia, geralmente a lavanda francesa, mas no Brasil a gente tem a lavanda dentata, que é chamada também de alfazema, e que algumas marcas chamam de lavanda. E tá errado? Não tá. Dependendo da região onde você mora, você vai ter um nome popular. Então, lavanda pode ser dito, às vezes, até de sálvias. Algumas sálvias são chamadas de lavanda no Brasil. Entendeu? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado e sempre olhar para a espécie. Lavândula angustifolia. Todo mundo escreve aqui, ó, para poder todo mundo escrever, todo mundo ler. Lavândula angustifolia. Tem que ter esse nomezinho no rótulo. E essa é a lavanda que a gente está falando hoje. É a lavanda mais famosa dentro da aromaterapia, tá certo? É a lavanda que ela realmente ela tem junto com ela quase, né, Camila, um endereço de uma promessa de um sono melhor, diminuição da ansiedade, melhora dos episódios de insônia, de interrupções do sono durante a noite. Ela realmente ela traz consigo essa tradição de ser recomendada para isso. Não só ela, mas ela é muito famosa por isso, né? Não só por esses efeitos também, mas ela é muito, né? Ela tem, vamos dizer assim, tradicionalmente a gente já fala da lavanda quando a gente quer. Por motivos simples, ela é um coringa. Ela é tanto amplamente distribuída, quando eu digo todo, em várias regiões do mundo, ela tem boa qualidade, produz em grande quantidade de óleo essencial, então está em tudo que é loja de óleos essenciais, a gente consegue ela fácil. Por causa disso, ela é barata, ela é acessível para as pessoas, né? Tanto geograficamente quanto financeiramente falando, e ela é um coringa porque ela tem uma ampla utilidade, vários usos diferentes, tá? Então ela acaba sendo mais barata, sendo consumida, etc. Certo? Então, dito isso, lavanda francesa, ela é completamente diferente da lavanda brasileira, que ela é estimulante, ansiogênica, né? Tem compostos diferentes que agem farmacologicamente diferentes, né? Como a Camila vai falar um pouco melhor para a gente, explicar um pouco melhor para a gente, e a gente entender isso. Se você conseguir sempre olhar o nome científico da planta, você não erra, tá certo, gente? Para ficar bem claro. Agora, alinhado sobre a lavanda francesa, Camila. Sim. Agora, dê o seu show. Eu acho que a gente precisa começar, quando a gente entra na aromaterapia, começar a entender as coisas do início, igual você fez, né? Trazendo, eu acho que o conceito principal é olhar o nome científico. Não tem como eu usar um óleo essencial, pegar um vidrinho e tá lá escrito lavanda e eu nem ir atrás para ver de que lavanda eu tô falando, né? Porque vai fazer toda a diferença da vida eu pegar uma lavanda angustifolia e pegar uma lavanda spike, ou pegar uma lavanda angustifolia, ou pegar um lavandim, né? Ou qualquer que seja outra lavanda, a composição química dela é diferente, e se a química é diferente, a gente precisa entender isso. Se a combinação das moléculas desse óleo essencial é diferente, o resultado que eu espero, final, também vai ser diferente, né? E mesmo que a gente fale da lavanda angustifolia, ela tem uma combinação bioquímica característica, que é ali o acetato de linalila e o linalol, que são os dois principais princípios ativos, né? A gente usa esse termo dentro da farmacologia. Por que é um princípio ativo? Porque é aquele que vai ter uma ação dentro do nosso organismo. Então, a ação deste princípio ativo leva a um efeito que a gente chama de efeito fisiológico. Qual é o efeito fisiológico que, em geral, acontece? Relaxamento, sedação, fico mais tranquilo, me traz sono, me traz paz. Então, esse é um efeito fisiológico. E esse efeito só acontece por quê? Porque eu tenho princípios ativos farmacológicos. Então, a gente precisa, a partir do início, estudando a aromaterapia com este olhar. Porque senão a gente fica muito tempo no raso, a gente fica olhando muito para o nada. Porque é muito fácil eu falar para você que a lavanda ela é ansiolítica e não te dar argumentos do porquê ela é ansiolítica. Porque eu só consigo te dar argumentos olhando para essas questões. Então, eu queria propor que a gente olhasse agora para esses dois princípios ativos e olhasse esse papel ansiolítico e depois a gente fizesse um planejamento reverso. Olhasse para esse princípio ativo e entendesse o porquê nem sempre ele se comporta dessa maneira.
Então, acho que é legal a gente entender primeiro o porquê ele faz isso com a grande parte das pessoas, e aí depois a gente faz aí um olhar ao contrário para ele e entende porque com um grupo de pessoas ele não faz essa ação. Então, o que a gente sabe hoje da lavanda? A lavanda ela é vendida como sendo o quê? A solução milagrosa para a ansiedade, né? Ela é ansiogênica, ela é ansiolítica, ela melhora o sono. Ah, quer dormir melhor? Usa lavanda. Quem aí já não ouviu isso? Acho que todo mundo que está dentro da aromaterapia já escutou esse termo. E por que que ela é tão indicada? Justamente por causa do linalol e do acetato de linalila. E o que que eles têm que fazem com que a lavanda seja um óleo tão importante dentro desse contexto? Primeiro, o linalol, né, que querendo ou não é o princípio ativo aí mais estudado dentro da aromaterapia. A gente tem o linalol em muitos óleos essenciais, não só na lavanda, mas existem muitos outros óleos com concentrações bem altas, inclusive de linalol, que também tem uma ação sedativa. E a gente pode usar o linalol em diversas preparações, como cosmético, para rosto, para cabelo, ou para machucado, ou para picada, enfim, para uma série de coisas, porque ele tem muitos benefícios. Quando eu olho para esse benefício ansiolítico, eu preciso entender o porquê que ele tem essa ação. Então, esse benefício ansiolítico, ele se dá porque o linalol, ele atua em um receptor. E aí, quando a gente fala receptor, essa palavra às vezes fica difícil para todo mundo entender, né, Vitor? Mas o que, que é um receptor? Vamos pensar num remédio. Quando você toma um remédio e tem uma ação desse remédio, o que, que acontece? Esse remédio, ele se liga em um lugar que se chama receptor, e a partir dessa ligação, ele desencadeia reações. A gente chama, né, o Vitor até mostrou ali, de ação chave e fechadura. Eu só tenho uma chave para uma fechadura. Então, quando essa chave, que é a molécula, se liga nessa fechadura, eu abro essa porta e desencadeio uma ação fisiológica. Então, o que, que o linalol faz? Ele atua em um receptor que a gente chama de receptor GABA. Quem é o receptor GABA? GABA é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu aumento essa ação inibitória, eu fico mais tranquilo, eu fico mais relaxado. Então, ao aumentar a ação inibitória, me traz uma sensação de redução de aspectos de agitação. Então, por isso que ele é ansiolítico. E esse papel também é potencializado pelo acetato de linalila, porque o acetato de linalila também atua sobre GABA, né? E aí, a gente acaba caindo em um lugar que também é muito cômodo para todo mundo. Porque, então, hoje a gente já escuta muita gente falando, né? Que o linalol atua em GABA e por isso ele é ansiolítico. Mas será que ele é só isso mesmo? O linalol, ele tem... Eu vou listar, talvez aqui eu consiga listar para vocês 5, mas nem quero fazer... Vou trazer mais um mecanismo de ação, mas o linalol tem muitos mecanismos. Ou seja, ele consegue se ligar em vários receptores diferentes, trazendo ações fisiológicas diferentes. Então, uma que eu falei foi de GABA. Então, ele aumenta essa ação inibitória e traz mais tranquilidade. Mas será que a tranquilidade realmente está só relacionada com GABA dentro do sistema nervoso central? Não. A tranquilidade dentro do sistema nervoso central pode estar relacionada com a redução de glutamato, que é o irmão do GABA. Então, enquanto o GABA é aquele que traz sedação, tranquilidade, GABA é aquele que estimula, estou muito agitada, mas ele é ótimo, ele traz foco, ele traz atenção, ele traz motivação, mas quando em excesso, ele me traz ansiedade, irritabilidade, fadiga mental, cansaço excessivo. Então, o linalol, ele também inibe o receptor de GABA. A gente usa um termo dentro da farmacologia que é antagonista. Então, ele é antagonista, ele inibe a ação deste receptor. Então, ele inibe a ação do glutamato. Então, ao mesmo tempo que ele aumenta a GABA, ele inibe a ação estimulatória do sistema nervoso central. Então, olha que inteligente. Né? Ele não só aumenta aquilo que me traz uma sedação, ele inibe aquilo que me estimula. Por isso que ela é tão sedativa. Ele tem dois mecanismos. Mas ele não está por aí. Além desse outro mecanismo que está também relacionado com o aspecto excitatório, a gente tem o mecanismo do linalol envolvido com a serotonina. E esse
mecanismo é um dos mecanismos mais importantes que a gente vê em associação com GABA para trazer aspectos relacionados à ansiedade, para a redução de ansiedade. Porque a serotonina, ela é cunhada aí, né, dentro do universo, quando vocês vão pesquisar sobre serotonina, vocês vão achar que ela é um neurotransmissor que regula o humor. Mas a serotonina é muito, muito, muito mais do que isso. Ela tem dezenas de milhares de ações dentro do sistema nervoso central, sendo uma delas a modulação de humor. Então, olha só como o linalol é uma molécula inteligente. Ele aumenta a GABA, ele diminui a ação de glutamato e atua de duas formas diferentes sobre a regulação de serotonina. A primeira forma, ele se liga com uma ação direta, então ele se liga com aquela ação chave-fechadura, né, que a gente já falou para GABA, sobre o receptor 5-HT1 de serotonina. Então ele liga nesse receptor e aumenta a resposta da serotonina. Então, quanto mais serotonina eu tenho, entre aspas, né, vamos deixar bem entre aspas, quando eu aumento essa ação de serotonina, eu melhoro o meu humor. Isso também me traz uma tranquilidade. A serotonina diminui a frequência cardíaca, então diminui a pressão arterial. Então eu consigo trazer também essa melhoria para o meu humor. E a segunda ação que ele tem sobre a serotonina é dele se comportar como um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Vou voltar, que esse termo é mais comprido, né? Dentro lá do sistema nervoso central, quando a gente olha para essas ações, o que a gente tem? Neurotransmissores sendo liberados para que o meu cérebro tenha uma ação efetiva. Então, ele libera um neurotransmissor que é como se fosse ele conversa ali com o meu sistema nervoso central dando uma ordem. Então, a partir dessa liberação é que eu vou ter um resultado final. Se eu vou ficar mais agitado, se eu vou ficar mais relaxado, se eu vou ter mais foco, se eu vou ter mais atenção, se eu vou dormir, se eu vou acordar, enfim. Essas são as ordens que os neurotransmissores dão. Quando esse neurotransmissor ele é liberado, ele tem duas coisas. Ele vai ser utilizado e depois que ele é utilizado, ele precisa ou ser degradado, precisa acabar, porque senão essa ação fica sendo repetida, 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 e não é isso que eu quero ter uma ação, a ação foi concluída, ela acabou, vem a próxima. Então, ou ele precisa ser degradado, ou ele precisa ser recaptado. O que é recaptado? É tirar ele da ligação onde ele está no receptor e devolver ele da onde ele saiu, né? Então, ele estava, que nem o Victor estava mostrando, a gente chama fenda sináptica, né? Tem um neurônio aqui, um ligadinho com o outro, ele é liberado aqui no meio, ele agiu aqui, parou de agir, ele precisa ou voltar para cá ou desaparecer, né? Então, esse processo de recaptação, a gente tem o que a gente chama de transportadores. Os transportadores pegam essa molécula e devolvem ela para dentro da vesícula sináptica da onde ela saiu para que ela possa ser utilizada de novo. E o que o linalol faz? Ele atua como um inibidor seletivo da recaptação. Então, ele inibe o transportador de serotonina, fazendo com que a serotonina fique mais tempo disponível na fenda sináptica. Então, eu tenho uma regulação de humor durante mais tempo acontecendo, que é o mesmo papel, ou um mecanismo muito similar, a gente nunca disse que é o mesmo, né? Mas é um mecanismo muito similar ao que acontece com antidepressivos, por exemplo, a fluoxetina, a sertralina, o estalopram, tá? Que são aí inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E o linalol tem o mesmo mecanismo farmacológico, então a gente olha para isso e consegue entender que sim, o linalol ele tem uma ação altamente ansiolítica, justamente porque ele apresenta esses mecanismos. Tem outros mecanismos, Camila? Tem outros, a gente poderia ficar aqui a live inteira só falando de mecanismo, mas acho que não é esse o objetivo, é a gente trazer, né, o porquê que ele tem essa ação sedativa. Então, eu consigo hoje olhar para o linalol e entender que esses são os principais, as principais formas que o linalol traz para a lavanda, tendo uma ação sedativa. Então a gente aí entende isso, viu, gente? A Camila está fazendo um recorte bem específico para a gente do sistema nervoso, porque como ela falou, é amplo esse assunto. A gente poderia falar de cortisol, a gente poderia falar de melatonina, poderia falar de... É amplo. Então, para a gente entender por que que... E aí, Camila, tem uma coisa, tem uma questão.
Porque você mostrou vários mecanismos que são comuns a todos os seres humanos, certo? Então, todos nós temos sistema nervoso central, todos nós temos a fenda sináptica, todos nós temos a recaptação de serotonina, todos nós temos sistema de GABA, temos sistema de glutamato, temos sistema de... né? Temos todos esses. Então, como é que pode, né? E tem uma casca de banana aí, como é que pode ter efeitos diferentes nas pessoas, certo? Mas também tem uma questão, né? A generalização, o problema da generalização. E outra coisa é até onde a não generalização, qual é o perigo da... Não só a generalização em si, porque às vezes eu vejo o seguinte, eu vejo um discurso que é assim, como eu estou falando muito de contraindicação, então às vezes eu digo, ó, isso é contraindicado. Aí a pessoa diz, não é bem assim, cada organismo age de um jeito diferente. E aí apela para a generalização. Sim. E aí, nesse caso, eu alerto que a generalização é um problema, né? Porque acaba generalizando demais o uso do óleo. Mas a pessoa está apelando para a generalização do organismo. Entendeu a pegadinha aqui? Então, dá a entender o seguinte, testa no teu filho antes de saber se não é contraindicado. Testa primeiro. Se ele tiver uma crise de asma, aí é contraindicado. Né? Entendeu? Então, aí nesse contexto, como é que a gente enxerga, né? Porque você falou assim, tá, vamos entender como é que ela funciona, para depois entender como é que ela está tendo esses efeitos, né? Bom, vamos deixar ela continuar. Vamos pensar, gente. Tá, vamos lá. Então, a gente entendeu que ela tem uma ação sedativa. Então, se vocês ouvirem falar que a lavanda tem uma ação sedativa, uma ação ansiolítica, é verdade, né? Só que não é verdade para todo mundo. E aí a gente cai aonde o Vitor acabou de trazer. Por que não é verdade para todo mundo se todos nós temos sistema nervoso, todos nós temos neurotransmissores iguais e temos ali as coisas acontecendo de uma maneira muito parecida? Não é igual, porque nós somos seres diferentes. E a nossa genética é diferente. E aí existem pessoas, tá? E aí aqui a gente pode até traçar perfil de pessoas, e eu vou trazer essa ideia para vocês entenderem um pouco melhor como seria esse perfil de pessoa, que tem no seu sistema nervoso central uma expressão diferente dos receptores. E o que isso quer dizer, Camila? Quer dizer que não vai funcionar igual. Quer dizer que se eu estou procurando, eu tenho linalol que vai abrir a porta, né? Vai abrir a fechadura de uma porta da lavanda para ação sedativa, tranquilizante. Pode ser que se o linalol se ligar em um outro receptor, essa ação tranquilizante não vai acontecer, porque ele não está abrindo a mesma porta, ele está abrindo uma porta diferente. E esse olhar ele é importante, por quê? Porque essa ação mais ansiogênica, de trazer mais irritabilidade, de perder o sono, de ficar mais irritado com a lavanda, ela acontece justamente por conta da serotonina. Por isso que eu quis trazer a serotonina aqui, para trazer esse entendimento. Porque existem pessoas que têm uma expressão de receptores de serotonina de uma maneira diferente no sistema nervoso central. E a gente já consegue entender isso por características pessoais. Tá? Vou trazer aqui algumas características. Quais são características pessoais que me mostram que essa pessoa ela já pode ter algum tipo de alteração e não vai responder de uma maneira tão legal à lavanda, por exemplo? É uma pessoa altamente irritada. O dia inteiro ela está irritada. É uma pessoa que faz tudo, ela carrega o mundo nas costas, mas em geral ela não quer ser cobrada pelas coisas. Então ela tem uma dificuldade de ser cobrada pelas coisas, mas ela está extremamente exausta. E é claro que a gente pensa na lavanda, porque a lavanda seria ótimo para ela, inclusive. Mas ela é uma pessoa extremamente irritada, né? Ela tem essa característica, ela tem um sono muito, muito ruim, e quando ela acorda de manhã, ela já está com um mau humor. Em geral, essas características me mostram que a relação dela com a serotonina não está boa. E pode ser que se eu trouxer um óleo que tem uma ação serotoninérgica muito proeminente, como é o caso da lavanda com o linalol, essas características podem piorar. Ah, mas como eu vou saber, Camila? Você olha as características e você
olha para a pessoa, muitas vezes a pessoa já usou óleo, né? A gente está dentro do mundo da aromaterapia, muitas vezes quando a pessoa chega para a gente com atendimento, ela já usou alguns óleos. E ela já tem algumas respostas sobre isso para ela mesma. Então, ela já usou, às vezes, lavanda e já viu que não foi bom. E ela mesma fala, eu tenho esse perfil, eu sou irritada, eu não durmo bem, eu não sei o que, blá, blá, e aí eu já usei lavanda e não deu certo. E aí, quando eu penso nisso, eu preciso pensar que este receptor lá no sistema nervoso central dela, que está mais aflorado, pode ser um outro tipo de receptor de serotonina, que aí não é o 5-HT1, né? A gente tem nomes aí esquisitos, mas eu vou falar para que vocês entendam essa correlação. Quando o linalol se liga nesse receptor do tipo 1, ele tem essa ação mais o quê? Tranquilizante. Quando o linalol se liga no receptor do tipo 2, se essa pessoa tem uma maior expressão deste receptor, eu tenho esse efeito o contrário. E é por isso que já na sua fisiologia normal, ela já apresenta essas características mais irritadiças, mais estressadas ao longo do dia, porque ela produz serotonina para regular o humor. Só que essa serotonina que ela está produzindo já traz essa ação para ela. Então, se eu aumentar mais essa ação, eu pioro o quadro em vez de melhorar. Ou seja, você vai suprir todos os receptores A5-HT1 que ela tem disponível, mas Vai como ela tem começar. mais 5-HT2 e a gente está colocando mais lavanda, os receptores vão ser ativados e vai dar o gatilho exatamente do comportamento de agressividade, de irritação. E é exatamente o perfil daquela pessoa, viu, gente, que segue a gente na aromaterapia e a gente fala alguma coisa, publica alguma coisa e a pessoa vem com reiterismo. E aí você diz, tá faltando lavanda, né? É porque você está indicando o olho errado. Ela tá usando lavanda, ela tá ficando mais irritada. Sim. E aí a gente precisa, acho que, olhar também, né? E eu vou trazer, puxando a sardinha para o meu lado, olhar para crianças aí com transtornos do neurodesenvolvimento. Né? A gente já sabe que grande parte das crianças com autismo, com TDAH, tem um perfil genético sobre a serotonina, a expressão de receptor de serotonina é diferente. Então, em muitas dessas crianças, óleos essenciais muito ricos em serotonina, ou que tem uma ação por mais de uma via serotoninérgica, podem trazer esse efeito oposto. Né? Então, isso também é uma coisa importante da gente saber. Então, não adianta só a gente falar, vamos usar a aromaterapia, e eu vi que a lavanda é um óleo ansiolítico, e aí eu aplico essa ação ansiolítica sem entender o contexto do porquê ele é ansiolítico e para quem ele é ansiolítico, em qualquer grupo de pessoas. Né? E aí isso torna a aromaterapia aquilo que não resolve nada. Porque, de verdade, é a pessoa que indicou que não resolve nada. Porque ela está indicando da forma errada. Né? Então, nesse caso, a gente tem aí alternativas ou óleos que menos linalol. Não é que eu não possa utilizar o linalol, mas eu não preciso usar um óleo que tem uma concentração tão alta de linalol. Eu poderia ali escolher um óleo com uma menor concentração de linalol ou não utilizar essa molécula. Partir para um outro grupo, né? Vamos ali usar uma outra molécula que tem alguma outra ação por uma outra via. E aí a gente poderia aqui falar de vários outros óleos que tem vários outros mecanismos que não diretos sobre a serotonina para esses casos. Certo? Certíssimo. Gente, foi chave fechadura aí, não foi não? Certíssimo, perfeito. Eu acho que ficou muito claro, né? Então, existem respostas diferentes, existe o efeito sedativo, certo? Mas existem respostas diferentes. É importante dizer, viu, gente, que essa questão de mudança genética nos receptores, ela é uma coisa, muitas vezes, muito sutil, muito pequenininha, mas que, às vezes, encaixa um mal encaixado, às vezes encaixa e já dá a resposta. Então, e vem com os nossos genes. Então, por exemplo, a Camila, ela tem um efeito sedativo, né, com a lavanda. Sim. E você me disse que seus filhos também. Você também sente a mesma coisa com seus filhos. Então, muito provavelmente herdaram, né, uma parte aí, exatamente dos genes receptores seus, as suas próprias variações, cada um tem suas próprias variações em nível de mutação e tem esse efeito. E aí, Camila, eu postei assim, que eu fiz o post, né, eu fiz um post das plaquinhas, aqueles bem, o povo, o povo já arrepia. Tem gente que se arrepia quando vê aquele post. Você nem imagina. E aí eu falei, aí eu botei
dois sobre lavanda, nesse de propósito. Um era lavanda tão eficaz quanto benzodiazepínico. E a outra era lavanda não diminui a ansiedade de todo mundo. E isso gerou um buzz dentro do feed, um monte de gente dizendo: duvido que é igual a um benzodiazepínico. Aí o outro dizendo: a lavanda para mim é igual a água. A outra disse: acabei com benzodiazepínico com lavanda. E a outra disse: a lavanda para mim é uma tapa na minha cara, ela me dá uma tapa, eu já deito no travesseiro e vou dormir. Certo? Então, fica claro agora a gente entender como é que esses mecanismos, quais são estão atuando aí. Fica claro para cada uma das pessoas perceberem as suas próprias sensações. E é uma das coisas que eu mais digo. A autoeducação em relação da aromaterapia é importante, porque muitas vezes a pessoa só quer a indicação dos outros, mas não quer olhar para si mesma. Se observa, poxa, sente a danada da lavanda, inala e anota o teu dia como é que foi. Foi diferente ou não foi? Faz um diário de bordo. Entende a relação que você tem com a planta. Não é com a informação, não. A lavanda, ela já é sedativa antes de publicar artigo científico. Antes de eu e Camila nascer. Ela já era sedativa. Entendeu? Mas qual é a relação que você tem com ela? Você tem que ter essa relação para entender se ela vai te irritar, se ela não vai te irritar, se ela vai te tranquilizar, se ela não vai. Eu mesmo tenho uma plena certeza. A lavanda, ela me dá tranquilidade e me dá foco de dia. De noite eu apago. Camomila, eu desmaio, eu acordo na mesma posição, perco os horários, passo direto, entendeu? Camomila faz isso. Lavanda não, eu apago, durmo tranquilo, sem interrupções. Acordo com a bexiga cheia, assim, ó, porque não levantei de noite, então durmo bem. Mas é uma relação que eu tenho com a lavanda. Eu tenho com a lavanda. Aí a pessoa, tem algumas perguntas, tá, Camila? A gente pode entrar em algumas perguntas que o pessoal fez, só para tirar algumas dúvidas em relação à lavanda. A gente podia até falar sobre a melatonina e a relação da lavanda, que eu não falei, mas a gente pode trazer É isso, ótimo, né? é ótimo. Porque também fala de sono, né? Fala Também de fala um pouco de sono, né? Uhum. Sim. Eu tô lendo aqui Eu se também tem tô alguma pergunta. lendo. Estão falando, deixa eu falar, vamos ler. Camomila, Melissa, nada funciona. Adormeço, mas acordou várias vezes. Tá, olha aí, a Fafá tá falando. Fafá, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, você vai tentar relacionamentos, você vai tentar várias coisas. Às vezes, a gente não tem repertório para conseguir fazer esses testes que eu estou dizendo. Né? Porque uma coisa é eu lhe ensinar a inalar uma lavanda, um óleo essencial simples, que você acha em qualquer lugar. Quando a gente começar a falar em misturar óleos essenciais, em ter efeitos sedativos, mas você tem uma condição, por exemplo, fisiológica, tem uma condição pessoal, às vezes tem uma condição psiquiátrica, uma condição neurológica específica, você precisa de um acompanhamento mais específico. Não tem como você querer que um livro, ou um blog, ou alguém numa mensagem num Reels vai conseguir resolver uma questão sua que é complexa e é inerente. Ninguém, imagine, que temos 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Ninguém é igual a você, ninguém, mas ninguém mesmo. Entendeu? Então a gente precisa, às vezes, de uma ajuda dos universitários, né? Eu recomendo fortemente que você conheça o trabalho da Camila. Quem tem problemas e questões de distúrbios neurológicos, psiquiátricos, que já usa medicações, que não aguenta as medicações e gostaria de até tentar uma solução diferente, uma solução natural, conheça o trabalho da Camila. Porque pode te ajudar, pode ajudar você, pode ajudar seu filho, né, a entender quais são as suas características, quais são os óleos que você deve evitar. Ah, eu usei essa sinergia, você nem sabe quantos óleos tem nessa sinergia, quanto mais as substâncias que tem ali, entendeu? Então a gente precisa respeitar esse momento e muitas vezes dar o braço a torcer, sabe, gente? Dar o braço a torcer e dizer, cara, isso eu não sei, eu tenho que pagar um profissional que realmente me entenda para me orientar. Porque você não vai depender da Camila, de mim o resto da vida. A gente não quer que você fique dependente da gente. A gente quer que você aprenda a se relacionar com essas plantas e entenda como é que você pode tomar um rumo na sua vida junto com elas. Sem se frustrar, sem ter um efeito adverso, sem ter uma contraindicação, sem usar junto com um remédio, ter um piripaque. É tudo que a gente menos quer. Então conheça um trabalho de uma pessoa realmente profissional que te orienta, que você vai ver, vai virar a sua chave, você não vai ter mais essa dúvida, vai levar para a sua vida. Uma vez solucionou, vai levar para a sua vida. Você vai conseguir regular seu sistema nervoso central, seu humor, seu sono, sua qualidade de vida, no final das contas. Não é, Camila? Isso é muito importante, gente. Essa percepção profissional, uma avaliação mais personalizada. Muito, muito importante, tá? Muito importante. Sim. Vai,
Camila? Manda ver aí. Você viu algumas perguntas? Pode abrir os comentários aí. Eu ia fazer, na verdade, alguém perguntou sobre lavanda e melatonina e a gente começou a falar e eu não terminei essa ideia, né? Mas a melatonina tem a ver com a serotonina, inclusive, né? Para quem não sabe. Então, se a lavanda ela tem uma ação direta sobre aumento da produção de serotonina, a gente consegue entender que a partir da serotonina eu produzo melatonina. Então, se eu aumento a distribuição ou a ação da serotonina, eu tenho mais chance de produzir ou aumentar mais a produção de melatonina. Então, é por isso que também lavanda é muito indicado ali no momento do sono, e aí precisa também fazer um grande parênteses, né? Para a gente usar a lavanda como um indutor do sono, com um aspecto de modulação de melatonina, não adianta eu usar a lavanda na hora que eu vou dormir à noite, que já está escuro, né? Eu preciso usar a lavanda ainda de dia, para que essa indução seja feita, para que no momento do sono eu tenha ali a concentração adequada, para que a melatonina haja. Porque a melatonina não é só um hormônio que induz o sono, né? A melatonina tem uma ação amplamente antioxidante no cérebro. Isso. Então, sem melatonina, eu não tenho uma ação de limpeza do meu sistema nervoso central à noite. Então, quando eu durmo, por que eu durmo? Porque o meu cérebro precisa fazer uma limpeza, resetar, consolidar a memória, limpar aquilo que eu fiquei ali trabalhando no meu cérebro que está cansado. Então, que eu acumulei toxina, isso precisa ir embora. Então, durante o sono, esse processo acontece. E ele acontece ajudado pela melatonina. Então, se eu não tenho uma produção de melatonina adequada, porque a minha produção de serotonina também está ruim, e aí a gente poderia aqui olhar para onde ela é produzida, que em geral é onde, gente? No intestino, né? A gente vai ter ali o intestino funcionante que libera triptofano para produzir serotonina no sistema nervoso central. Em geral, as pessoas têm intestino ruim, porque elas comem mal, elas dormem mal, elas têm uma vida horrorosa, né? Uma vida muito agitada, muito cheia de estresse, e aí o intestino acaba sofrendo e isso cai, e é por isso que aí a concentração de melatonina também cai, ela passa a ter problemas de sono. Então, a gente não dá pra gente colocar também todo o papel do sono, eu vou usar lavanda e eu vou dormir, eu escutei isso. Será que esse realmente é o papel dela? Ela vai te ajudar, sim. Mas depende também de você ajustar outras questões da sua vida para poder o óleo essencial ter uma ação. Então, se eu vou usar a lavanda com um processo de indução de sono, ela precisa ser usada ali por volta de 16h30 até umas 18 horas, para meu corpo começar a entender que eu estou num aspecto de relaxamento, começar a aumentar a produção de serotonina, para melatonina estar no momento adequado lá das 18, 19, onde o meu corpo começa a cair a luz, o meu corpo começa a entender que então eu vou relaxar. E esse é o primeiro passo para a gente ter uma noite boa, além de você acordar de manhã e se expor à luz solar, porque esse é o primeiro passo para regular a produção de melatonina, né? Então, se eu não acordo de manhã e não me exponho à luz solar, nunca, eu vivo sempre num ambiente fechado, a minha produção de melatonina tá uma porcaria e o meu ciclo de sono, nem eu tomando lavanda, ele vai funcionar, certo? Muito bom, muito bom. Inclusive, pessoas que têm acima de 60 anos, eu vi um estudo muito interessante, viu? Que mostrava que mesmo a pessoa utilizando lavanda, veja isso, pessoas acima de 60 anos, mesmo depois de utilizando lavanda, só tinha um efeito de aumento no nível sério de melatonina depois de uma semana de uso. Isso, não é do dia para noite. E é de uma semana de uso no protocolo de 3 vezes ao dia. Após uma semana, você consegue ter. E aí a gente está falando de uma pessoa idosa, né? Que já tem uma absorção intestinal, já tem outras questões associadas, né? Que podem até atrasar isso daí. Mas o que a Camila está falando é muito importante, gente. A gente acha que o efeito tem que ser necessariamente imediato, dependendo do caso. Dependendo do caso. Porque uma pessoa que está com ansiedade durante o dia não precisa de nível sérico de melatonina alto durante o dia. Ela precisa de um nível de melatonina alto durante a noite, né? Mas uma pessoa que tem ansiedade durante o dia pode ter dificuldade para dormir à noite. E se ela não usa durante o dia, só usa durante a noite, ela não vai ter resultado. Vai dizer, a lavanda não funciona. Meu organismo não aceita lavanda. Eu tenho um receptor de lavanda que não é. Mas você nem fez o protocolo do uso certo, adequado para o seu caso. Você chutou, pegou um protocolo de alguém, copiou
tentou colocar dentro do seu caso e viu que não funciona. E associou uma coisa com a outra. Então, a Eu, gente eu precisa... costumo usar assim, né? De manhã eu uso óleos que me mantenham mais calmo, mas ao mesmo tempo não sedados, né? Então já traz esse processo de redução da ansiedade. E aí no final, mais pro meio da tarde para frente, eu já começo a aumentar o nível de sedação e diminuir o nível de foco. Porque aí eu preciso que o meu corpo entenda que eu estou no momento ali de relaxar, para começar o meu corpo a dormir. Então a gente pode usar lavanda de manhã? Sim, porque se a sua ansiedade está relacionada ali com aspecto de falta de foco, falta de atenção, e você não tem foco e atenção porque você está ansioso, a lavanda pode te ajudar, concorda? É o meu caso, gente. É o meu caso. E aí você diminui a ansiedade, melhora, porque quando você está ansioso, você não tem foco. Não tem como você manter o foco quando você está ansioso. Mas agora, e se não for esse o caso? Né? E se não for essa a questão? Né? E sempre eu estou ansioso, eu vou perder foco, ou sempre que eu preciso de foco e atenção é porque eu sou ansioso? Não, às vezes são outras questões que tem ali no sistema nervoso e eu preciso regular alguma outra coisa. Mas por isso a gente precisa o quê? Entender quais são as questões para que eu possa usar a lavanda de uma maneira adequada para cada um, trazendo esses efeitos. Ah, eu quero melhorar foco e atenção. Então, eu posso usar a lavanda para melhorar foco e atenção? Pode. Se a sua foco e atenção diminui por causa da ansiedade, pode ser que a lavanda resolva de manhã e não vai te trazer sono. Agora, se não for isso, pode ser que ela te traga uma ação um pouco mais sedativa, um pouco mais tranquilizante, que também te impeça, né, de ter foco e atenção, porque aí você está muito mole. Então, a gente precisa pesar, ou se for usar, a gente precisa olhar para a lavanda associada a um outro óleo que tem uma ação um pouco mais estimulante. Isso, E aí a gente não tem. Aí vamos também tirar aquela coisa de que eu não posso usar um óleo com ação sedativa com um óleo com uma ação estimulante. Isso não existe, tá? Vamos Não tirar existe isso. da Pode cabeça misturar da pessoa alecrim com lavanda na com mesma lavanda. sinergia. Pode. Não Pode, existe isso não, pode. tá? Não existe É não. isso aí. Tá, muito bom, Camila. Acho que ficou muito claro para todo mundo, tá? Muito claro. Acho que realmente todo mundo conseguiu entender, tá? Tem gente chegando agora, viu, gente? A gente explicou todos os detalhes, como é que a lavanda funciona na GABA, no glutamato, na serotonina, HT1, HT2, melatonina. A gente entendeu as espécies de lavanda, a química da lavanda, a farmacologia da lavanda dentro da fenda sináptica, para a gente entender que dá uma agonia essa história de pseudociência, viu? Mas não é nada de pseudociência. A gente tem muita ciência, a gente tem muito estudo para aprender ainda. Muito, certo? E eu quero dizer uma coisa, Camila. Hoje é o Dia Nacional do Livro. Isso aí. E como eu acabei de lançar um livro, eu vou abrir uma janela para a gente falar dos nossos livros, porque a Camila também é escritora, viu, gente? A Camila também é escritora. Tenho orgulho. Eu preciso de um livro da Camila. Eu já fiquei sabendo que eu vou receber um capítulo do livro que ela está escrevendo agora. Já estou animado. Não, não é um capítulo. O livro já está fechado. A primeira parte do livro já está fechada. Eu vou te entregar para a leitura. Pode me mandar, que eu vou ler. Vou querer ter um maior orgulho, vou querer ler. Vou fazer minha crítica, vou fazer minhas pontuações. Muito bom. Vou aprender bastante, tenho certeza. Certo, gente? E por causa disso, vamos lá. Vamos falar do meu livro, falar do livro da Camila e a gente encerra a nossa live, tá certo? Então, ó, vou aproveitar para vocês de dizer que, como hoje é o dia do livro, o meu livro está com 20% de desconto. É o primeiro livro 100% focado em contraindicações. Contraindicações é o quê? São aqueles óleos essenciais que a gente não pode utilizar em alguma condição. Às vezes é por idade, às vezes é porque a pessoa tem alguma doença, tem Parkinson, tem insônia, tem, sei lá, autismo, tem TDAH, inclusive Camila é especialista nessas áreas, né? Ou, por exemplo, está tomando algum remédio. E a pessoa não pode usar algum óleo essencial porque interage junto com o remédio, interage junto com a doença, ou é contraindicado para a idade, certo? Pode ser uma mulher grávida, pode ser um bebê, pode ser uma criança, pode ser uma mulher no pós-parto, no puerpério, até lactante. Tem contraindicações. Então a gente precisa falar sobre isso. E o meu livro está com 20% de desconto. Hoje é o Dia Nacional do Livro, então aproveitem aí. Esse desconto vai acabar, tá certo, gente? Já tá, tipo, sucesso, viu, Camila? O livro tá um sucesso em todos os lugares. Depois eu vou querer seu Eu feedback recebi também. também, ainda não consegui te dar um feedback, né? Mas eu Ela recebi vai o dar livro um aqui. feedback. Depois a gente faz uma live só de feedback. Ótimo. Vai ser Adorei isso. incrível. Certo, Vai gente? ser incrível. É muito importante para a gente se proteger. O que que contraindicações
problema? Qual é a questão? Por que eu trouxe um livro como esse? Porque existem muitos livros de indicação, provavelmente você tem aí em casa livros de indicação, mas nenhum deles falam de por quando não usar aquele óleo. Tá, uma pessoa está com uma sinusite, está com uma rinite, está com um problema respiratório. Use esse. Tá, e quando não usar esse? Nenhum livro se atentou a isso. E eu, Não. como vi muitos acidentes acontecendo, principalmente desde 2023 até aqui, muitos acidentes acontecendo, mas muitos, e vindo reportando a mim, tem inúmeros prints para provar isso, eu decidi fazer esse livro. Estudei qual era o livro que eu ia escrever, comecei a escrever alguns, encontrei esse, meu time disse, é esse, Vitor, vamos falar sobre isso. Então, estou trazendo aí, é a maior publicação do assunto, é brasileira, nós estamos colocando aí, viu, Camila? Estamos colocando assuntos de nível internacional na aromaterapia. Eu digo para você que a gente está no nível do Robert Serran, no sentido de importância da publicação. Como ele tem ali o Essential Oil Safety. Claro, ele é um livro muito robusto, né? Ele fez um compêndio realmente muito legal. Mas, assim, de grau de importância, poderia ter sido o Serran que publicou os nossos livros. Poderia ter sido. Né? Então, eu fico muito feliz, sabe? De a gente estar construindo uma coisa como essa aqui no Brasil. A aromaterapia é francesa, é inglesa, um negócio assim. A gente está fazendo aromaterapia brasileira, né? Entendeu? Então, acho muito legal isso. Fico muito orgulhoso mesmo de saber disso. Né? E, gente, fala também, Camila, dos seus livros, o que é que você está escrevendo, o que é que já tem publicado, o pessoal conhecer, tá? Então, vamos lá, gente. Eu tenho, né, o Vitor ele já falou, mas assim, o meu foco é mais para a parte da psiquiatria. Então, eu trabalho com transtornos psiquiátricos, então TDAH, autismo, ansiedade, depressão, burnout, enfim, tudo que vocês veem aí de transtornos psiquiátricos é o que eu abordo naquilo que eu ensino e naquilo que eu trago também. Então, o primeiro livro que eu lancei, na verdade, eu chamei ele de... É um guia, porque o título dele é Como Criar Tratamentos Personalizados Comprovados para o TDAH com aromaterapia. Então, ali eu trago situações científicas, como pensar no TDAH, como pensar nas características das pessoas que têm TDAH, que moléculas podem ajudar a determinadas características, e a gente já coloca característica pessoal e molécula associada para que a gente possa entender. Então, eu trago característica pessoal, qual neurotransmissor está desequilibrado, qual molécula pode resolver aquele neurotransmissor e aquela característica pessoal, e trago ideias de como montar sinergias que resolvam realmente os problemas que as pessoas com TDAH têm. Então, ele é um livro prático, aplicado realmente para montar sinergias para o TDAH. E o outro livro, né? Esse livro eu vou colocar no meu Stories hoje, para todo mundo, então, com 20% de desconto também, igual o Victor fez. Então, eu vou abrir lá, vou colocar um link nos meus Stories com 20% de desconto para quem quiser adquirir esse guia. E o próximo que eu vou lançar na próxima semana vai sair esse livro. São bases científicas da aromaterapia aplicada aos transtornos psiquiátricos. Então, é a primeira parte. É a primeira parte do meu livro, que esse livro vai ser um livro bem robusto, um livro bem grande que vai abordar todos os transtornos psiquiátricos, mas eu quero começar do começo. Eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês percebam, que vocês me tragam feedbacks para eu entender como eu posso melhorar cada vez mais a linguagem, trazer cada vez mais coisas aplicadas. Então, eu vou lançar a parte 1, né, que vai sair com esse título, Bases Científicas da Aromaterapia aplicadas aos transtornos psiquiátricos. Então, ele fala sobre neuroanatomia, como olhar para o cérebro, quem são os neurotransmissores, como as moléculas atuam no sistema nervoso central e traz ali uma parte prática de como pensar em moléculas que se combinam para algumas situações ali que a gente já tem do nosso dia a dia. Então, o livro que está ali sendo formulado, né? Talvez ele ganhe mais páginas depois, mas por enquanto é o que tem. E vai sair do autismo também, já estou trazendo aqui em breve. O do autismo também está no forno, a gente está trabalhando nele por aqui. Mas hoje vou colocar para vocês, então, lá no meu Stories, o livro do TDAH, o guia do TDAH, com 20% de desconto. Quem quiser, corre lá no meu perfil. Aí tá aqui, né? Aqui em cima, para mim tá bem aqui em cima. O meu perfil, para quem não me conhece ainda, pode ir lá no meu Stories, vai ter o link para vocês conhecerem o livro. Certo? Gente, sigam a Camila para pegar os conteúdos dela, as lives dela. Tá sempre explicando isso, viu? Vários contextos da aromaterapia.
nesse nível que vocês viram aí. Geralmente ela gosta de pessoas que já são estudiosas, igual a mim, tá? Pessoa que gosta de estudar, não gosta de ficar dando receitinha pronta, nada de diquinha. Vocês vão ver que realmente é para vocês discutir, aprenderem. né? Isso, pra gente interagir e aprender. Tá, Camila? O pessoal tá dizendo para você botar todos os seus livros nos stories. Bota o que tem desconto, Ah, mas tá. bota os outros também para o pessoal saber, né? Que existe, Eu vou poder conhecer. conhecer. Isso, para Ainda não conhecer. tá pronto pra ver. E aproveita e divulga teu livro semana que vem. De semana que vem. Tá? Muito obrigado, gente. Muito legal, Camila. Muito bom, tá certo? Conversar com você. Muito bom. Tá bom mesmo. Trocar essa Obrigada de ideia. novo por estar aqui, Vitor. Já é a nossa 50ª live junto. Adoro fazer live com você. Não, passa uma hora, gente. Passa uma hora muito rápido, gente. Olha isso, já passou uma hora. Olha, a Lady pediu para eu falar do workshop, né? Se o Vitor deixar, eu falo do Pode workshop, falar, né? pode falar. Inclusive, ó, estão perguntando, a Camila faz consulta também, tá, gente? Ela Só dá, entrar lá tem no cursos, tem meu mentoria. Instagram e chamar lá. Pode falar, fala aí, Camila. Vamos lá, gente. Hoje à noite, às 20 horas, vai ter um workshop sobre autismo, tá? Então, aromaterapia no autismo, o que a ciência diz sobre o cérebro autista e o uso de óleos essenciais. Esse é o título do meu workshop, da minha masterclass de hoje à noite. E a gente vai abordar esse assunto com profundidade, com prática. Então, eu vou apresentar casos clínicos, discutir os casos, mostrar um caso que tal coisa funciona e tal coisa não funciona, igual vocês gostam, né, de colocar, e mostrar na prática como eu criei ali sinergias e resolvi problemas de algumas famílias, mostrando o depoimento das famílias, trazendo para vocês o que realmente funciona dentro da prática clínica da aromaterapia, sem blá blá blá, sem ideia, mostrando na prática. Isso é assim, funciona assim, o cérebro funciona assim, então assim eu tenho que agir dessa forma, tá? Então hoje à noite, quem quiser, tá lá, é só entrar no meu perfil, vocês vão ver vários stories, vários posts falando sobre a Masterclass, mas é só digitar TEA no meu perfil em qualquer lugar, vocês vão ser direcionados para a Masterclass. Muito certo? Bom. Ô Camila, me diga uma coisa em relação ao seu workshop. Ele é gratuito? Não, ele custa R$37. Pronto. E outra tá? pergunta. Você utiliza no seu workshop o método que você utiliza no seu livro, para fazer sinergia? Ou não? É o método. Pronto. Pode ter gente, porque eu pergunto, porque tem gente que pode ter dúvida. Será que eu vou conseguir fazer o livro? Gente, entra no workshop, vê o método aplicado e vê se você não vai conseguir fazer. O método que eu criei chama Mapa ATP. Então, é onde eu criei ali uma estrutura, onde eu desenho o porquê que eu tenho que seguir essa estrutura e te entrego o passo a passo disso para criar as sinergias que eu vou apresentar lá. Então, toda vez que eu abro live, que eu falo de livro, o método está lá, porque é o método onde eu me baseio, é o método que eu entrego, é o método que eu ensino. Certo? Gente, o meu perfil é Camila Castellan. Né? Alguém já escreveu, alguém passou aqui por cima. Isso, ou então clica aqui, gente, ó, no topinho da minha bolinha aqui da live, ó, que tá lá ela ali. É só você apertar seguir que automaticamente já segue. Só vocês irem lá e se precisar de alguma coisa, me chama no direct, eu converso com vocês por lá, tá bom? Obrigada, Vitor. Muito obrigado, viu? Foi ótima, virei a chave. Quem virou a chave, pode seguir a Camila, que vai virar muitas outras. É isso aí. Tamo junto, querida. Tamo junto. Beijo, vou colocar o link lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.